E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vejamos aqui, meus amados, queridos irmãos. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Agora, quem é que chama o Senhor pelo seu nome? A não ser aqueles que realmente sabem qual o seu nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Pai, Filho, Espírito Santo não é nome, são os títulos de Deus. O seu nome é Senhor Jesus Cristo, Pai Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Se humilhar e orar, então nós temos que, primeiramente, nos humilharmos. São Tiago, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, ele nos fala assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Agora, coisa difícil é para o homem se humilhar, a mulher se humilhar, a moça, o jovem, o menino, a menina se humilhar, porque não reconhece que é pó, não sabe que é nada, e diante de Deus nós não somos nada. Os anjos são imundos na presença de Deus. Aonde apareceria o homem e a mulher pecadores diante de Deus? E mesmo assim, Ele está nos chamando, nos conclamando para nós humilharmos perante Ele, que Ele irá responder às nossas orações. Um Deus que 10 milhões de sóis é sombra para Ele. O que seria nós, um homem, imundos como nós perante Ele? E às vezes nós nos tornamos petulantes, arrogantes, orgulhosos, intolerantes, e nem sequer queremos nos humilharmos perante o Senhor. Veja aquela mulher que chegou perante o Senhor Jesus Cristo. Ela enfrentou tantas dificuldades, tantas humilhações para chegar perante o Senhor Jesus Cristo, buscando uma ajuda a Ele. E quando ela se aproximou dele, ele disse que não era lícito tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, mas ela se humilhou mais ainda e disse que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Irmãos, queridos, uma migalha de Deus, pensa nisto, uma migalha de Deus é mais do que toda riqueza, toda pompa, tudo que o mundo, toda glória que o mundo possa oferecer. Toda pompa, toda riqueza, toda petulância, toda riqueza do mundo é passageira, é efêmera.
Agora, se é uma migalha de Deus, aquilo é eterno, aquilo supera tudo que o mundo possa oferecer. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, uma reverência profunda, um respeito profundo diante dele, e abaixarmos a nossa cabeça, e entendermos que não somos nada, e entendermos que ele pode nos ajudar, ele pode curar o câncer, ele pode curar a diabetes, ele pode restaurar o coração, ele pode converter o filho rebelde, ele pode sarar o viciado do álcool, ele pode libertar o drogado, ele pode fazer qualquer coisa que lhe apraz. Às vezes nós olhamos em certas situações em nossas vidas e nós não vemos solução para aquilo, nós não vemos saída para aquilo, nós olhamos de todos os lados, de todas as maneiras, e não vemos saída para aquilo, não vemos saída. Às vezes a pessoa está doente, leucemia, estado terminal, nós olhamos na medicina, na quimioterapia, na radioterapia, e nós não vemos solução na ciência para lado nenhum. E às vezes esquecemos, meus amados, que Deus tem milhões, infinitas formas de resolver um único problema. Ninguém pensava que a solução para Israel atravessar o mar seria dentro do mar. Aonde estava o empecilho para eles? Aonde estava a muralha, o empecilho, aquilo que estava atrapalhando a eles ir em direção à vitória, em direção à promessa? Jamais, quem diria que a solução sairia dentro do Mar Vermelho? Foi dentro daquele problema que Deus abriu a solução. Quem diria que era dentro da fornalha ardente que teria a solução para Sadraque, Mesaque e Abednego? Que coisa para nós pensarmos. Deus permitiu que eles fossem lançados dentro do problema, mas foi dentro daquele problema que estava a solução para eles. Nós temos aí na Bíblia, irmãos, o exemplo de Nabucodonosor, aquele rei orgulhoso, prepotente, soberbo, presunçoso, para nós tirarmos exemplo de não sermos arrogantes, presunçosos. Tem muita gente arrogante, presunçosa, acha que deve falar para o outro que vem na boca. Não, olha, Deus exalta o humilde. O poder, a grandeza está no quanto que nós podemos nos humilharmos. E aquele rei ficou tão exaltado que Deus deixou ele pensar que ele era um animal. Ele foi pastar lá com os animais, criou pelos nele, parecendo penas de águia, e as unhas dele cresceram igual casco de animais, porque ele foi muito orgulhoso, prepotente. Mas veja o que Deus fala aqui, no livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no versículo 7 e 9. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó. Não vá pensar que porque você está lá em cima, se você está lá em cima, permaneça humilde. Se você não permanecer humilde, Deus pode fazer com você igual ele fez com Nabucodonosor. Agora, não vai rebaixar aquela pessoa que está lá embaixo, humilde, que você pensa na sua mente que ela não é nada. Todo ser humano tem valor diante de Deus.
Todos nós somos iguais diante de Deus. E Deus pode te levar para o pó e pegar aquela pessoa que está no pó e exaltar. Ele exaltou ladrões, ele exaltou prostitutas, ele exaltou gadareno, e ele pegou aqueles petulantes, aqueles arrogantes, e enfiaram a cara deles no pó. Então é melhor nós ficarmos humildes e sempre clamando a Deus por misericórdia, e sempre falando: Senhor, nunca tira a sua mão de misericórdia de sobre mim, porque Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então vamos nos humilhar, humilhai e orai. Então você humilha diante de Deus, abaixa sua cabeça, o seu joelho, diante do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, e leva perante o trono da graça as suas dores, seus sofrimentos, suas agonias, que Ele ouvirá e Ele te levantará. Abaixa sua fronte diante dEle, para que Ele possa erguer a sua fronte. Que Deus te abençoe com a mão de graça do Senhor Jesus Cristo, para te levantar, para te fortalecer, para te erguer. Ele é essa força salvadora que nós precisamos para nos colocar acima das nossas impossibilidades. Que a mão de Jesus Cristo te abençoe neste dia. Amém.